Momentos depois que um homem resgata este cavalo selvagem acorrentado, ele recebe o mais incrível obrigado. Na Romênia, a prática de contenção de cavalos utilizando armadilhas que prendem os seus pés é muito comum. Isso impede que os animais fujam e acabem se perdendo. Esses tipos de armadilha se fixam firmemente em torno dos pés dos animais, e elas são presas ao chão por uma espécie de corrente que são muito espessas, pois os cavalos são criaturas fortes e poderosas. As chances de que um cavalo escape depois de ficar preso são muito pequenas. O problema é que as armadilhas também causam aos cavalos muita dor, e às vezes essas armadilhas podem até mesmo afetar permanentemente a capacidade do cavalo andar ou até mesmo de se mover. Este tipo de armadilha é uma maneira de manter o controle sobre estes animais incríveis e parece ser uma prática bastante generalizada na região. Ela não é regulamentada pelas autoridades locais, mas felizmente para este cavalo existia um anjo da guarda esperando por ele lá fora. Este homem estava de férias no país dos Balcãs e estava dando um passeio através dos campos que lhe forneciam cenas icônicas. Ele amava ver todos os pontos turísticos que a Romênia tinha a oferecer, e nestes passeios ele sempre desfrutava da paz e tranquilidade pelos lugares bonitos onde andava. Ele podia ver pelos pastos os cavalos galopando com sua masculinidade e indo para longe até que se perdiam de vista. Mas ele se emocionava com todos mesmo. Ele tinha ouvido os contos sobre os cavalos selvagens que graciosamente vagavam pelas colinas e pelos campos da Romênia. Ele não podia ver de onde eles vinham ou para onde iam, mas ele sempre se emocionou com todos. Quando ele continuou andando, ele notou algo a uma certa distância. Estava abaixado perto do solo e era quase que totalmente ocultado pela grama alta do prado. Ele continuou caminhando em direção ao que quer que fosse, mas de fato algo estava deitado lá. Isso causava-lhe certa insegurança, pois podia ser perigoso ou não. Mas quando ele chegou mais perto, seus olhos se abriram e ele ficou em choque e soltou um suspiro, pois não podia acreditar no que estava vendo deitado no chão. Era um cavalo selvagem deslumbrante. O animal tinha um casaco de pele marrom escuro e uma crina volumosa de cabelo que corria para baixo da parte de trás do seu pescoço e ao longo de sua coluna vertebral. O animal era enorme, muito maior do que o homem já tinha imaginado. Ele imaginava que havia algo errado, já que o cavalo estava respirando pesadamente e tinha um olhar angustiado em seus olhos. Ele havia arranhado um pouco as pernas. Quando ele aproximou-se, ele ouviu um ruído distinto. Esta não é a imagem que ele tinha dos cavalos selvagens em sua mente. Pelo contrário, ele imaginava ver os cavalos selvagens vagando livres pelos campos, e de fato, esta era uma situação totalmente oposta que estava esperando. Era uma visão perturbadora, no mínimo. Quando o homem olhou a perna do cavalo, ele notou que ele tinha ficado preso em uma armadilha de corrente, e essas correntes estavam apertadas, que já estavam até mesmo restringindo o pobre cavalo de se mover. Aquilo parecia incrivelmente doloroso. Felizmente, o homem era um veterinário treinado, e como um bom entusiasta pela natureza e ávido pela vida animal, ele sabia que tinha que ajudar o pobre cavalo a todo custo. O homem tirou então a faca que costumava carregar em suas viagens e começou a cortar as correntes que estavam ao redor das pernas do animal. Enquanto fazia isso, ele também podia perceber que o cavalo já devia estar ali por alguns dias, já que estava bastante fraco. O cavalo, por sua vez, parecia ter entendido de alguma forma que o homem só estava ali para tentar ajudar, pois não chutava e nem tentava dar coices. Enquanto o homem tentava cortar ou afrouxar o máximo possível as correntes, ele ia lembrando do seu treinamento veterinário para saber como cuidar adequadamente de cavalos. Uma das coisas que vieram em sua mente era a de dar ao cavalo 2 comprimidos de paracetamol para ajudar a tratar a dor da mesma forma que ajuda com as dores em humanos.
Sendo assim, o homem tirou de um dos bolsos 2 comprimidos de paracetamol e os colocou no meio de uma maçã que ele carregava na bolsa e deu ao cavalo para que também se alimentasse. O cavalo rapidamente engoliu a maçã e o homem se perguntava como as pessoas podiam ser tão incompreensíveis ao ponto de não pensar nos pobres cavalos. Estes animais selvagens mereciam amor e respeito, e ver um em estado tão debilitado por causa de ações humanas estava além da compreensão. O cavalo não tinha feito absolutamente nada de errado e agora se encontrava preso. Na verdade, se o homem não tivesse ido ao seu socorro, haveria grande chance de que o cavalo acabaria morrendo ali mesmo, onde a armadilha foi colocada. Ele se perguntou quantos outros cavalos em toda a Romênia e em outras partes do mundo tinham também encontrado um destino semelhante. Certamente era uma coisa triste, e isto pesava sobre o coração do homem. Então, quando olhou novamente para o pobre animal próximo a ele, ficou mais determinado ainda a resgatar o animal a qualquer custo. Esperando que o cavalo logo sentisse os efeitos dos analgésicos, o homem voltou a remover as correntes da aparência dolorosa. Enquanto isso, o poderoso animal apenas ficava lá e o deixava trabalhar. Puxando uma das correntes para libertar o animal, o homem percebeu que seu trabalho aparentemente estava indo bem. Mas então, ele notou algo que o chocou ainda mais. Ele viu que uma corrente na outra perna tinha estado na perna do cavalo por tanto tempo que já estava ficando em sua carne. Andar naquela condição teria sido incrivelmente doloroso. O homem sabia o que ele tinha que fazer. Embora ele estivesse preocupado de como o cavalo reagiria, ele começou a trabalhar tirando as correntes uma de cada vez. O cavalo, angustiado, obviamente, começou a fazer barulho e debater seu corpo um pouco, mas acabou por se acalmar e permanecia ainda assim por tempo suficiente para que o homem pudesse voltar ao trabalho que assumiu. Já havia meia hora em que o homem estava trabalhando para tirar as correntes de seu caminho e que estava em torno de cada um dos cascos. Ele puxava as correntes o mais suavemente que conseguia, mas era claro que o cavalo ainda sentia dor. Mas ele esperava que o animal entendesse que o homem estava apenas tentando o ajudar. O paracetamol também já parecia ter começado a fazer efeito, e assim retiraria um pouquinho da terrível dor que o animal devia estar sentindo. Felizmente a hora chegou, tudo estava limpo e não havia mais correntes ou farpas deixadas em torno das pernas do cavalo ou dos cascos. Ele estava completamente livre e o homem havia enxaguado as feridas com um par de garrafas de água, tentando as limpar da melhor forma que podia. Apesar de parecer desagradável de se ver, os ferimentos não estavam infectados. Foi o que constatou o olhar treinado do homem. Além do mais, cavalos são animais resistentes e o homem esperava que as feridas permanecessem limpas. O cavalo conseguiu soltar um suspiro de alívio. E agora parecia calmo e em paz. Ele estava finalmente livre das correntes desagradáveis que tinham se tornado um emaranhado em suas pernas. O homem recuou e assistiu o cavalo poderoso mais uma vez e admirou-se novamente com o animal ali, deitado aos seus pés. Ele manteve um olho atento nas feridas e ele estava contente, pois elas não causariam nenhum dano duradouro ao cavalo. Também parecia que agora ele estava sentindo pouca dor, mas o que ele fez em seguida fez o homem ficar de queixo caído e em choque ao ponto de trazer lágrimas aos seus olhos. O cavalo levantou-se e se inclinou para o veterinário. E apesar de sua reputação de ser imprevisível e às vezes até mesmo violentos, o cavalo encostou o nariz contra o rosto do homem, como se estivesse dizendo obrigado por me ajudar. O homem soltou uma risada e acariciou a cabeça do cavalo antes de ele dar vários passos para trás e erguer-se sobre as patas traseiras, deixando sair um alto e triunfante som. Ele pousou novamente com os pés no chão, fazendo um barulho satisfatório. O homem não podia acreditar no que ele tinha acabado de testemunhar. Era uma visão tão incrível e ele se viu de repente surpreendido.
Com emoção, o cavalo selvagem olhou o homem nos olhos e parecia dar-lhe um último aceno com sua cabeça, novamente como se estivesse o agradecendo por sua ajuda ao poderoso animal. Em seguida, virou-se e começou a andar para longe, através dos prados antes de começar o trote, e finalmente quebrando o vento em um galope. Ele devia ter ido em busca do resto de seu rebanho. O homem enxugou as lágrimas de seus olhos. Ele também se virou e caminhou para longe, pensando consigo mesmo que isso seria certamente um encontro que ele nunca esqueceria. O que você achou deste emocionante encontro e desta história incrível? Como você teria reagido se você que tivesse encontrado um doce, belo, majestoso animal desses com as pernas presas? Como sempre, nós amamos ouvir seus pensamentos e opiniões. Então, deixe seu comentário abaixo e espero você com mais uma história sensacional no próximo vídeo. Tchau!